Muito bem, senhoras e senhores, estou recebendo aqui nos estúdios da Mix FM o ex-prefeito de Presidente Prudente, Milton Carlos de Mello, o Tupã, que dispensa apresentações, né? O Tupã é daqui de Presidente Prudente, está aqui em Presidente Prudente há tantos anos, mas para quem está acompanhando pela internet pela primeira vez, falar um pouquinho, o Milton Carlos de Mello Tupã é casado, é pai. Quantos filhos, Tupã? 2 filhos. 2 filhos. Bem-vindo aqui a Mix. Bem-vindo aqui a Mix. E falar que foi prefeito de Presidente Prudente de 2009 até 2016. Tupã, obrigado pela sua presença. É um prazer receber você aqui no momento em que a gente começa a fazer as entrevistas visando o pleito eleitoral em Presidente Prudente. Você está bem? Está tudo bem? Prazer, Eudes. Obrigado pelo convite. Primeiro, agradecer a você o convite, agradecer a Deus para ver você em franca recuperação. É uma coisa que preocupou as pessoas que são próximas de você, que gostam de você. Mas, graças a Deus, você está bem. E eu estou bem, estou, como se diz, trabalhando, né, fazendo o que eu gosto, que é a parte também de engenharia, e nos preparando. Eu fiz uma coisa que você gostava bastante de visitar quando você era prefeito. É praticamente uma ponte, né? Mas foram 2 estentes que eu coloquei no coração, mas graças a Deus estou super bem. Aliás, quero agradecer ao pessoal da Santa Casa. Eu falei antes, né, da entrevista que eu iria sempre agradecer. Tupã, nós temos alguns assuntos, o tempo é pequeno aqui na rádio para a gente fazer, né? Obviamente na internet a gente teria bastante tempo. Na rádio, como a gente tem o tempo curto para fazer, eu quero tentar fazer as perguntas certas para você. Você está fazendo o quê, Tupã? Eu hoje trabalho na coordenação regional do PSD. Eu estava trabalhando no CDHU até a questão de 3 meses atrás, saí do CDHU e o secretário, o ex-ministro Gilberto Kassab, me chamou para que eu pudesse ajudar a coordenar um trabalho aqui regional em cima do PSD e estou trabalhando lá. Você foi prefeito de Presidente Prudente por 2 mandatos. 2 mandatos. 2 mandatos. Qual a avaliação que você faz? Já sentou, já parou, falou, vou fazer uma avaliação de como eu fui, que tipo de prefeito eu fui? Olha, eu avalio como bom, né? Um bom trabalho, uma equipe comprometida com o progresso de Prudente. Nós não tínhamos preguiça de trabalhar, nós íamos atrás de recursos, conversávamos com as pessoas, tanto a nível federal como a nível estadual, fomos agraciados com muitas emendas parlamentares de deputados, mas eu vejo assim, o essencial numa boa administração é você, primeiro, você não ter preguiça de trabalhar, você ter conhecimento como que funciona a máquina pública e você ter uma equipe boa. Não adianta você ter vontade, você ter, vamos supor, você ter caminhos, você ter amigos no governo federal ou no governo estadual se você não tiver uma boa equipe. Nem tem dinheiro. Justamente. E nós, eu posso, assim, lógico que em política você tem as questões partidárias, você tem composições que você faz com outros partidos, mas nós sempre pautamos que os nossos secretários correspondessem à pasta que cada um exercia. Bom, era sobre isso que eu queria falar. O ex-prefeito Nelson Bugalho foi criticado muitas vezes por conta desses ajustes aí que teve que fazer naquela campanha. Não sei se eles existiram ou não, mas o que corre, a boca pequena, vamos dizer assim, é que muitas áreas da prefeitura de Presidente Prudente estavam loteadas por acordos políticos. Um dos problemas dos gestores políticos, o governo federal está passando por isso também, são os acordos que são fechados durante a campanha e na hora que a pessoa ganha tem que acomodar todos esses aliados nos cargos comissionados e muitas vezes as pessoas não são competentes para aquilo, então, ou tem outros interesses daquele aliado, né? Como é que resolve essa situação? O acordo político, ele vai sempre existir no Brasil, no Estado, em Presidente Prudente. Acordo político você cumpre, mas você cumpre desde que não prejudique a cidade e a sua administração. Se a pessoa não está correspondendo, você tem que aí tomar atitude de gestor.
E gestor tem que tomar atitude, olha, não deu certo, não dá certo, eu vou colocar uma outra pessoa aqui da minha confiança, uma pessoa que vá conjugue com meus pensamentos, com pensamentos da cidade. Então, o acordo político existe. Agora, você não pode cumprir esse acordo até o final, sendo que essas pessoas que estão nesses cargos, que foram indicadas nesse acordo, não correspondem à expectativa de uma cidade. Presidente Prudente, Eudes, nós temos praticamente 250 mil habitantes. Nós não podemos fazer experiência política dentro da prefeitura, né? Nós precisamos ter pessoas capacitadas. Então, isso era uma coisa que nós fizemos na nossa administração, nas duas. Ah, mas tinha gente que não correspondia? Lógico que tinha, nada era perfeito. Mas exigência. Quem te colocou foi o povo, foi a população. Então você não pode hesitar. E política é o seguinte, é momento de decisões. Você pode ouvir a todos, deve ouvir a todos. Mas na hora que as coisas afuniram, quem tem que tomar a decisão é o prefeito. O prefeito Ed Thomas, que é o atual prefeito, ele reclama muito da falta de verbas para a prefeitura, que algumas situações em Presidente Prudente, que aliás quero perguntar pontualmente, assim, imagino que você tenha as respostas e até planos para essas questões, mas antes eu gostaria que você fizesse uma avaliação deste governo que está aí. Olha, eu não sou de criticar as pessoas abertamente. Eu vejo o Ed tem boa intenção, né? Ele tem um handicap favorável. Não pode dizer que ele não é trabalhador, né? Que ele preguiçoso não é. Não. Ele tem um handicap bom, que é a Câmara de Vereadores ao lado dele, mas eu acho que algumas peças não correspondem à expectativa tanto dele como da cidade. Você está falando de secretariado? Exatamente. Assim. E aí é onde eu acho que teria que ter uma posição mais radical, como eu disse agora há pouco, de você tomar atitude e mudar. E quais as secretarias pesam mais eu nisso? Não gostaria de falar, né, mas eu vejo assim, secretarias como cruciais numa administração pública, todo mundo sabe, não precisa ser político. Você foi jogador de futebol, vou tentar te driblar aqui um pouco, mas fala assim. Seria educação, finanças, saúde e administração. Essas 4 secretarias são fundamentais. Essas 4 secretarias precisam ter pessoas que conheçam a máquina pública, como que elas funcionam numa cidade de 250 mil habitantes. As outras também são importantes, só que se a pessoa não correspondeu, você tem que mudar. Você não pode ficar com esse cargo pesado. Então, existem as composições políticas? Existe, até o momento que não está prejudicando o prefeito. Muito bem, vamos lá para as perguntas principais aqui para mim. Você é pré-candidato a prefeito de Presidente Prudente nas próximas eleições? Me coloco como pré-candidato, dentro de uma situação respeitando todos os pré-candidatos, não vou impor, e o nosso grupo, o PSD, não vai impor a candidatura goela abaixo de ninguém. Nós queremos um projeto para Presidente Prudente, e um projeto onde haja participação de partidos políticos, mas dentro de um contexto de trabalho. Né? Eu não adianta eu vir aqui e falar, eu estou fechado com tal partido, estou fechado com tal partido, estou fechado. Eu não sou o dono do mundo. Naquela primeira gestão sua, você teve muita ajuda do governo federal, né? Muito. Você tinha um vice que buscava esse dinheiro, né? Você já está fazendo uma composição nesse sentido? A gente tem conversado bastante, né? A gente conversa com os partidos. Mas eu parto do pressuposto seguinte, Eudes. Quem quer, município que quer dinheiro, tem que ter projeto. Se não tiver projeto, esquece. Você pode ter o Banco do Brasil, o Banco Central do seu lado. A primeira pergunta que os ministros, ou os deputados, enfim, fazem, tanto em São Paulo como em Brasília, é o seguinte: cadê o projeto? Cadê o projeto? Ah, não tem o projeto. Então, esquece. Então, esquece. A nossa vontade, aí sim, vamos imaginar, e não estou aí sendo... Foi isso que aconteceu com os 90 milhões aqui, não é? Exatamente. Eu não estou sendo presunçoso, né? Mas a ideia era assim, participarmos da eleição, né? Se fosse a vontade da população, nós vencêssemos as eleições, imediatamente, primeiro,
Nós faríamos um governo de transição, para você saber a real situação. Não é caça às bruxas, é você saber a real situação da prefeitura. Segundo, você já escolher, definir alguns cargos estratégicos de secretário. E aí sim, com o que você propôs, o que você apresentou de proposta para a prefeitura, para os munícipes prudentinos, você começar a desenvolver esses projetos. Ou seja, no primeiro mês de janeiro, você já teria projetos sendo apresentados. Nós estamos ouvindo aqui, a nível nacional, que o governo federal vai soltar PAC. Nós fomos muito beneficiados aqui em Presidente Prudente no nosso mandato. Nós fizemos, eu tive agora recentemente com o ex-ministro Kassab, e ele falou para mim, ele era ministro do desenvolvimento, se não me engano, das cidades, ele era ministro das cidades. Ele falou, Tupã, o segundo maior projeto habitacional do Brasil foi feito na sua cidade. Tinha projeto. É isso. Tupã, vamos à pergunta que está todo mundo esperando e eu preciso fazer ela. Você foi absolvido agora recentemente de um processo de improbidade administrativa, junto com secretários também, envolvendo abertura de ruas, né? Tem outros processos, tem outras coisas rolando. Você vai ser um candidato liberado pela justiça ou você vai ter que trabalhar aí numa liminar? Não, nós estamos hoje liberados. Não existe condenação em segunda instância. Agora, seria utopia que isso não pode ocorrer. Lógico que pode ocorrer. Não adianta vir aqui mentir para todo mundo para falar que não tem essas questões. Tem, mas os advogados estão orientados nesse sentido. Mas se a eleição fosse hoje, você estava liberado. Tranquilo. Como poderia ter sido candidato a deputado? Como poderia ter sido candidato? Por que não foi? Porque não é meu perfil. Quer dizer, eu sempre falo o seguinte, você para ser candidato a alguma coisa, Eudes, primeira coisa, você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, fica em casa. Não vai querer ocupar espaço para você fazer bonito, para você ter sempre a questão, eu tenho poder, eu sou deputado, eu não sou o quê. Fica em casa. Esse é o princípio de tudo do político, é vontade de fazer. Eu tenho. Então, nós temos essas questões jurídicas, estamos derrubando uma a uma, e hoje eu poderia ser candidato. Agora, como eu disse, eu não sou candidato de mentir, eu não vou mentir para a população. O que existe são alguns pré-candidatos que, com medo já das urnas, ficam atacando, como se achassem que o poder, o dinheiro, vai comprar a consciência dos trabalhadores e da população prudentina. Esquece, já foi provado, já foi provado. E eu não gosto disso, mas se eu tivesse que destilar meu veneno para a população, para falar quem são as pessoas que atacam e qual é o currículo na vida deles, particular de cada um deles, eu tenho certeza que a população ficaria de cabelos em pé. Mas eu não faço isso, não é minha índole fazer isso. Eles acham que fazendo isso, que colocando em Instagram, colocando em não sei aonde, essas coisas, vão atingir minha honra. Não vão atingir minha honra. E a população prudentina sabe quem é o Tupã. Tupã, obrigado pela sua presença aqui. Eu imagino que a gente vai poder falar várias vezes. Eu quero falar sobre alguns assuntos importantes, sobre Cidade da Criança, Parque do Povo. Gostaria de falar sobre o trânsito, sobre o transporte público, sobre o lixo. Essas 5 questões que são importantes, mas infelizmente a gente não vai ter esse tempo agora, mas ficamos para uma outra visita. Eu agradeço a oportunidade e estou à sua disposição. Tá?